Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem o nosso bloco jurídico de toda segunda-feira, um grande apanhado, tira dúvidas aí sobre as mais variadas áreas do direito. Aproveite também para tirar suas dúvidas sobre a síndrome do ovário policístico e ainda hoje tem um bate-papo sobre cirurgia minimamente invasiva para a coluna. Aproveite a oportunidade, tire suas dúvidas enviando a sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco. @TVHit lá no Instagram. Hit TV Oficial no Facebook, através do site www.hittv.com.br. Você assiste a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real, e consegue assistir, ver e rever a cada programa aqui da nossa programação, não só o Consulta ao Doutor, mas tudo que está por aqui, também pelo YouTube. O canal é Hit TV ao vivo, tá? O nome do programa e a data que foi ao ar, você recupera esse programa e compartilha com seus amigos e familiares. Eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram é @DeniseLuque e no Facebook só meu nome, Denise Luque, também você encontra a página por lá. Começa o programa de hoje com o nosso quadro queridinho, Seu Direito por aqui. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Toda segunda-feira ele está por aqui, doutor Leonardo Girundi, nosso advogado. Que prazer tê-lo aqui novamente, doutor. Prazer todo meu, alegria. Eu costumo falar que é a parte boa da semana. Gostoso sentar aqui, conversar com você, é coisa leve. O resto é mais pesado. Com certeza. E a gente sempre já chega com perguntas. Ai, coisa boa, e esquenta. Conta com a participação. Então a gente já esquenta aqui com o que chegou, mas conta com a participação do público, sempre ao vivo, em tempo real. Manda agora a sua pergunta no nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Começo com a pergunta, doutor, da Wanda, de Montes Claros, Minas Gerais. Minha Eu adoro, terra. porque sempre tem pergunta de Minas. Os mineiros, saudade de Minas Gerais. Um abraço, Minas Gerais. Então, ela diz assim: boa tarde, Denise e doutor Leonardo. Casei com comunhão parcial de bens depois de morarmos juntos por 13 anos. Então, já existia Uma união estável. uma união estável e casou com o regime de Comunhão parcial de bens. E ela pergunta: meu marido recebeu um precatório e aí hoje temos vários imóveis. Tem o direito à herança em caso de óbito dele? Tá na mídia essa questão da viúva, né? Receber herança ou não. Então, acho que aí a pessoa fica preocupada, né? Nós estamos vivendo no Brasil um momento de insegurança jurídica, né? Primeiro porque tem umas sentenças e alguns processos, os processos do fim do mundo, onde ninguém tem acesso, ninguém sabe o que está acontecendo, nem para que lado vai, que alguém acorda de manhã e resolve fazer o que quiser no processo. Então, isso gera uma insegurança jurídica. Você fala assim, gente, para que lado que vai o Brasil? Como que está essa situação? E, para piorar esta situação do judiciário, nós temos essa questão da alteração do Código Civil. E isso viralizou inúmeras matérias falando que a viúva vai perder o direito à herança, né? Então, aí todo mundo, a pessoa que não estava pronta para morrer, morre, né? Ao ouvir a notícia, acaba morrendo por causa da notícia. Então, é uma insegurança jurídica. Então, vamos por etapas. Primeiro, lembrando que a união estável, ela já é com um regime de comunhão parcial de bens. Então, se você não fala para o cartório qual o seu regime de bens, né, o regime oficial do país é o regime de comunhão parcial de bens. Nem sempre foi assim. Antes era a comunhão universal. Você deve se lembrar que os seus pais e avós provavelmente se casaram no comunhão universal de bens. Né, que eles falam comunhão de bens. Ele falava antigamente, vovô, como você casou? Comunhão de bens, comunhão de bens. Uhum. Depois da década de 70, houve alteração disso aí e hoje o regime oficial do país é comunhão parcial de bens. Normalmente, quem me procura e não sabe o regime de bens, está no regime de comunhão parcial porque é o oficial. Então, a maior parte das pessoas se casa no regime de comunhão parcial. O que diz esse regime? Que ela vivia em união estável e depois viveu no período de casamento. Diz o seguinte, que quando você divorcia, faz ali o seu divórcio, os bens que você adquiriu na constância do casamento são divididos. Tudo aquilo que você recebeu na constância do casamento, então, salário, fundo de garantia, aquilo que está na constância do casamento, você
tem direito. O que não é da constância do casamento, por exemplo, é a herança. Então, se esse precatório veio através de uma herança, ela já não tem direito se divorciar. Então, divorciou, não recebe, porque é um precatório, é um processo judicial, né? É um processo muitas vezes longo, pode ser que seja do avô, que passou para o pai e chegou no marido, né? Então, isso em caso de divórcio. Mas no caso de óbito, se houver filhos nessa relação, os filhos recebem e ela também, porque ela é herdeira necessária. Aí você fala assim, mas por que tem esse tanto de notícia? Porque o projeto, é um projeto ainda, do novo Código Civil, falo projeto, inclusive, porque nós vamos a Brasília semana que vem debater com senadores para questionar alguns pontos desse projeto, fala que a mulher ou o homem, na realidade, o cônjuge supérstite, aquele que sobrevive, né, ele não é mais herdeiro necessário. Então, por isso que saiu muitas notícias falando assim, a viúva perde o direito à herança. Nesse projeto do novo código, que não foi aprovado ainda, não sabemos quando será e esperamos que não seja, né, aprovado com essa tese. Tá? Então, hoje, se houver esse falecimento antes desse projeto, que nós não sabemos qual será, havendo o falecimento, hoje você é herdeira da pessoa. Então, você recebe uma cota à parte. Se você tem filhos, divide com os filhos. Tá? Se você não tem filho, divide com o sogro e com a sogra. Tá? Se você não tem filho, nem sogro e sogra vivos, é todo seu. Então, depende do momento. Então, primeiro de onde veio o precatório, pode mudar o direito. Tá? E se tem filhos e sogro, nesse sentido, também pode mudar a partilha. Não é simples, não. Não é simples mesmo. E ainda com essas possíveis mudanças aí, que tomara que não aconteçam, né? Exatamente. Agora, tem algo que ela possa fazer? Porque o que a gente sempre aprendeu e ouve falar é que tudo bem, estava há 13 anos já num relacionamento sem oficializar, mas já era uma união estável, mas precisa de testemunhas. Sabe aquela parte chata, né? De você ter que provar. E se tá no papel, não precisa de testemunha, já tá lá. Tem algo que ela possa fazer sobre esses 13 anos para ela... Bem falado. Eu falo que você é quase um advogado. Você já sabe de tudo aqui, você fica conversando com o tanto de doutor, já sabe tudo. Perfeita pergunta. Por quê? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte, união estável é a mesma coisa que casamento? A partir do nome são coisas diferentes. Né? Casamento é casamento, união estável é união estável. Né? São coisas diferentes. Dentre essas diferenças existe essa. Quando você está casado, presume que o filho é do casamento. Quando você está em união estável, não se presume que aquele filho é daquela união. Porque não tem documento dessa situação. Então, existe você tem que provar, aquela coisa chata de ter que provar. E assim em todos os aspectos. Em caso de pensão por óbito, você tem que provar que vive em união estável. Em casamento, você não precisa provar. Você está casado, a pessoa faleceu, você junta lá o atestado de óbito e a certidão de casamento no INSS e começa a receber imediatamente a pensão. Tem diferença? Muita diferença. No caso da união estável, você tem que provar para o INSS que vocês viviam juntos. E tem pessoas que não conseguem provar. Hoje em dia poucas pessoas, 10%, 15% talvez, mas tem gente que não consegue provar, que morava junto com aquela pessoa. Por quê? Porque não tem documento. Uma das características da união estável é que não existe documento que prove a união estável. Né? Então, tem muitas diferenças. Então, no caso de divórcio, do primeiro aspecto, nesse tipo de caso específico, tem 10 anos antes, 13 anos, né? 13. Antes e depois a constância, é muito comum você mover, por exemplo, uma ação de divórcio para declarar uma união estável anterior. Porque muitos bens foram adquiridos neste período. Então, você tem que provar. Olha, eu casei nesta data, mas estou com ele desde esta data. Aí o juiz vai dar uma declaração voltando lá atrás dos efeitos. É importante fazer. É necessário. Então, né? Tá? E quais são os documentos que provam? Boa. Fotos. Convites de casamento. Ao senhor, não sei o quê, não sei o quê. Porque aí a outra pessoa te viu publicamente como um casal, né? Entendi. Entendeu? Tá. Fotos juntos, foto da maternidade, foto do nascimento. Correspondência juntas. No mesmo endereço. Tá. Olha, chega a carta dele da empresa de telefonia, tá. E do gás, do celular, Isso. Do mesmo endereço, durante 10 anos, 20 anos recebendo o mesmo endereço. Então, é óbvio que eles moram juntos. Né? A declaração que você fez do seu imposto de renda, você declarou o seu endereço. Então, você declara onde você está morando. Aí, fala assim, eu declarei endereço diferente, não tem nada diferente. Nós nem sabemos se o objetivo nosso é constituir família.
Porque também existe essa questão, né? Do objetivo como casal. Porque é muito comum, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento onde os relacionamentos estão muito líquidos. E isso significa que eles esvaem pelas nossas mãos. Eles não são mais sólidos como no passado. Por isso que maior parte daqueles que casam, mais de 50% se divorciam até 10 anos. Então isso é muito triste. Né? Então está perdendo essa sacralização do casamento, essa importância do casamento. Então muitas vezes as pessoas já vamos ali morar com ele uma semana, passar uma semana lá para ver se é legal. E vai, e fica. E muitas vezes não sai daquela casa mais. Então, como não existe essa comprovação de nada, é muito comum que você não tenha documentos de nada e você pode ter dificuldades no futuro. Olha aí. O doutor explica tudo, é maravilhoso. Outra pergunta. Boa tarde a todos. Tenho uma dúvida para o doutor. É possível a mãe fazer uma cirurgia após o término da licença maternidade direto ou precisa retornar ao trabalho para depois sair dessa licença saúde? A não ser que seja no mesmo caso, ela poderia, ou se fosse uma coisa emergencial, né? Houve uma hemorragia, uma aconteceu situação... uma coisa agora, você não precisa... eu tenho que esperar uma semana voltar para ser operado? Não. Lógico que não. Né? Então, tem a questão da necessidade. Né? Se for uma cirurgia estética, né, que pode ser marcada a qualquer momento, ou cirurgias que nós chamamos de cirurgias eletivas, né, e não aquelas que são as urgentes, essa você tem que voltar e apresentar atestado, marcar e sair. Assim é o procedimento correto. Agora, não, falta 2 dias para eu voltar para o trabalho, eu estou tendo uma hemorragia, eu fui no médico e ele quer me internar e me operar. É uma questão de urgência, tem que fazer cirurgia. Legal. Então, depende do caso. Bom, perguntinha que chega agora para nós, perguntinha que a gente não tinha antes, temos agora. Boa tarde, quanto tempo o juiz demora para conceder uma ação de tutela antecipada? Qual prazo eles têm para isso? Falou grego para mim aqui, hein, doutor? Você é estudante de direito que pergunta assim, que tutela antecipada... Não sei nem sobre o que é. Antigamente a gente falava medida liminar. Liminar. Hoje o novo Código de Processo Civil trata com esse termo de tutela antecipada. Não existe um prazo claro para isso. Né? Se um objetivo é liminar, ele é urgente, ele tem que ser declarado rapidamente. Né? Normalmente, com 15 dias, sai uma tutela antecipada. Tem casos, né, que a gente consegue com menos de 24 horas. Saúde, por exemplo. Saúde. Voltamos na outra pergunta. A pessoa tem uma emergência ali, o plano de saúde negou o atendimento, né, mas ela está lá na mesa de cirurgia. Você pega, faz o pedido, vai lá despachar com o juiz e sai de lá com a ordem para ela ser operada. Então, tem caso que não demora 24 horas. Então, depende do caso, depende da urgência, depende... E o juiz, inclusive, vai fazer essa análise. É muito comum o juiz indeferir o pedido de tutela antecipada porque ele não é urgente. Então, não, você está pedindo a tutela antecipada para essa casa ser sua. Só que você está declarando que essa pessoa mora na casa há 10 anos. O que tem de urgente isso? Espera mais 5 acabar a ação. Entendeu? Já tem 10 anos. Então, não tem nada de urgente. Tutela antecipada, sair de casa, separação de fato. A pessoa está apanhando. Tem um caso clássico de violência doméstica. Então, você entra com um pedido de tutela antecipada para a pessoa sair de casa, ser retirada. Para que você possa ficar na casa, A mulher fica em casa. Normalmente, você tira o marido, por exemplo, que é o agressor. Nem sempre é assim. Às vezes, a mulher que agride, né? Porque a gente cria esses imaginários nossos. Sim, mas né? pode acontecer dos dois lados. Então, o que acontece? Aí você pede a tutela antecipada e aí tem que ser emergencial, porque a próxima agressão pode levá-la a óbito. Então, você tem que ser rápido. Então, depende, tem casos e casos. Mas, normalmente, em até 15 dias. Mais uma perguntinha do WhatsApp. Vamos ver o que chega para nós. Almir, de Santa Cruz, no Pernambuco. Santa Cruz, Pernambuco. Boa tarde. Fiz uma cirurgia cardíaca e tenho 55 anos. Tenho direito de aposentadoria? Hoje moro na roça, sou agricultor. Obrigada, Almir, pela pergunta. Boa pergunta também. Boa pergunta. Por que ela é interessante? Porque quem faz a cirurgia cardíaca não tem mais a doença cardíaca. Então, quando a pessoa é cardiopata, ele pode se aposentar, ele tem direito à isenção de impostos, então tem vários benefícios, porque ele é cardiopata. Se ele operou, ele está com um coração novo, está novinho. Então, muitas vezes não é considerado para fins de aposentadoria isso. Você pode ter um período de licença por causa ali desse período, de auxílio ali por causa desse momento, mas nem sempre se consegue, a não ser que a cirurgia não foi curativa.
não resolveu todo o problema. E aí depende dos laudos, Exatamente. de uma Então, o que médica. acontece é isso. Me perguntam sempre sobre isso também. Devo levar os laudos na minha perícia do INSS? Lógico. Ah, os laudos influenciam? Lógico. O médico do perito do INSS tem que seguir o laudo? Não. Tá? Então, você tem exames, você tem ali, você foi em vários médicos, tem laudos, você leva para o outro médico analisar aquilo tudo. Mas ele pode falar assim, olha, isso aqui tudo está escrito, não concordo com nada disso aqui. E não vou te aposentar. Ou ele pode ver isso tudo, que bom que você trouxe esses documentos, me auxilia dentro daquilo que eu imagino que é também. Tá? Então, você leve, mas não significa que tem que seguir. Doutor, deixa eu aproveitar e perguntar, até essa semana chegou a mim, semana passada, né, hoje é segunda, semana passada chegou a mim uma série de reclamações e denúncias de cancelamento unilateral do plano de saúde. E são famílias que fazem uso desse plano de saúde bastante por conta do transtorno do espectro autista, por exemplo. Sim, né? sim. Então, as famílias que dependem disso, é considerado em tratamento, né? Então, não vai terminar esse tratamento, porque é uma condição que não tem cura, Sim. apesar de não ser uma doença propriamente. E aí, o plano de saúde envia um e-mail avisando. Então, acho que esse e-mail que eu tive acesso, ele ia terminar, acho que no final de junho, deram 2 meses, então, né? Avisaram ali no último dia de abril, que até o último dia de junho, só que essa família poderia usar esse plano de saúde. Olha, a gente sabe dos transtornos que isso pode provocar, mas então, estamos dando esse prazo para você saber o que vai fazer. A gente sabe que não pode romper esse contrato, né? E é claro que essa família não usa o plano porque quer, usa porque precisa, né? Sim, sim. Isso virou uma coisa assim tão grande, tem muitas frentes trabalhando isso na política, frentes das mães, né? Sim. Então pessoas físicas comuns. O que fazer com uma informação como essa? Porque muita gente isso vai sobrecarregar o SUS. Ah, eu não tenho um filho autista, vai me atrapalhar. Porque é o plano de saúde que hoje está negando para outra família, amanhã pode ser para mim. Sim. E todo mundo que vai ficar sem o plano de saúde vai sobrecarregar o SUS, né? Então, é sobre todos nós, né? Exatamente, afeta toda a sociedade, né? É interessante isso, porque os contratos do plano de saúde são muito específicos. E não tem dúvida nenhuma que um plano de saúde ou uma seguradora de saúde está no ramo para ter lucro. O problema, e eu discuti isso muito quando eu fazia mestrado na Espanha, meu mestrado lá eu tive uma aula com um professor que fez essa tese na Europa sobre essa questão desse peso em relação ao plano de saúde. E esse é um ponto muito complexo e complicado. Por quê? Porque nos números lá, autoriais deles, eles querem ter lucros. Então, eles vão tirando aqueles que estão trazendo peso. Né? Hoje o contrato é um contrato de adesão, quer dizer, vem pronto, a pessoa não pode mudar o consumidor, mas nós temos que lembrar que no Brasil é o direito do consumidor e essa atitude que você lembrou é uma atitude considerada abusiva. Então, não pode ser feito isso. Tivemos notícia recentemente de uma senhora, se não me engano, com 102 anos, uma idade assim, bem, eu acho que é 102 anos, que foi cancelar unilateralmente também o plano de saúde dela. Quer dizer, no momento que ela precisa, ela não vai ter o plano de saúde. Então, isso é considerado abusivo. O plano de saúde não pode tomar uma medida como essa e acarreta todo o sistema. Né? Então, com certeza está equivocado. Eu vou já agradecer. Vocês não sabem, a gente fica aqui assistindo ao doutor, né, trabalhar. Ele está trabalhando o tempo inteiro aqui antes de começar. Hoje a gente vai liberar ele uns minutinhos antes, porque ele está sempre muito ocupado e a gente não quer também provocar nenhuma situação, né? Mas segunda que vem, por favor, volte. Vou voltar para tratar tem desses muita temas. coisa para a gente abordar. Eu fico feliz também quando essas dúvidas chegam até mim, né? Sim, é muito legal. Isso é fantástico, porque a gente consegue ajudar essas pessoas. Esse é o nosso maior desafio, né? Pegar o direito e deixá-lo palpável, né? Fácil para aqueles que estão do nosso lado. Né? É uma prestação de serviço, é uma ideia que a pessoa fala, eu tenho ali alguém para me orientar. Esse é o nosso sonho. Apesar da gente sempre saber, não, mas os meus direitos, eu tenho direito. Quando vou falar do plano de saúde, né, uma instituição desse tamanho, né, envia um e-mail, você é um grãozinho de areia, né? Exatamente. Então você, assim, a gente se vê como um nada. É verdade. Né? E o que você pode fazer? Saber que isso, por exemplo, é ilegal, é abusivo, não pode fazer esse tipo de atitude, dá uma força pra gente, né? Com certeza. E de encontrar os pares também. Existem a ANS, tem o PROCON, você tem muitos órgãos aí que podem te ajudar. O Juizado Especial de Consumo.
Para mandar pergunta, para ficar inteirado na vida do doutor, o que ele faz e esmiuçando esse direito para a gente na prática, @LeonardoGirundi lá no Instagram. O e-mail também você pode mandar qualquer dia da semana. Tem uma situação, um perrengue, você quer compartilhar e você quer tirar a dúvida, seudireito@hittv.com.br. Doutor, uma alegria ter você aqui. Eu aprendo muito. Isso que você fala. Quando você me elogia, eu elogio para você. Nada. Que eu aprendo com você. Doutor, obrigada, Não, viu? privilégio meu. Nós todos aprendemos. Eu costumo falar que aquele que não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então a gente tem que sempre estar pronto para sentar e aprender. Obrigada. Privilégio. Viu? Beijo. Venha sempre. Beijo. Até mais. Tchau, tchau, gente. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre a síndrome do ovário policístico, que eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta agora para falar sobre saúde da síndrome do ovário policístico, ou será que é síndrome dos ovários policísticos? Isso também vai ser pauta aqui da nossa entrevista. A gente vai entender qual é o jeito certo de falar, se pode acometer só um ovário, se normalmente acomete os dois, os principais sintomas, uma faixa de idade de prevalência, tratamentos, o que está disponível hoje. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886 para tirar as nossas dúvidas. Eu tenho o prazer de receber a doutora Ludmila Berker. Ela é ginecologista e obstetra. Doutora, alegria ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora, vamos começar então pelo nome. A síndrome, ela pode acometer só um ovário, acomete os dois normalmente. Como que funciona? Porque até existe uma sigla, né? Que é SOP. SOP. E às vezes é através dessa sigla que o médico se refere o tempo todo. Exatamente. E depois, só a hora que a gente chega em casa, que a gente vai lá, pesquisa ou liga a sigla É o nome, a explicação, né? Exato. Queria começar por aí, doutora. Exato. Então, o termo correto é síndrome dos ovários policísticos, porque é uma doença sistêmica. Então, ela muitas vezes acomete os dois ovários. Por mais que um possa estar mais acometido ou ter maior número de folículos, que são esses micropolicistos, ela é uma doença global, não só dos ovários, como a gente vai ver sobre sintomas sistêmicos também. E o mais comum é fazer diagnóstico através dos sintomas? Então, primeiro vem os sintomas, depois é que você vai perceber, ou pode ser um achado de exame? A pessoa ainda não sente nada e teve diagnóstico? Olha, como o próprio nome caracteriza, é uma síndrome, né? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, o diagnóstico tanto pode vir pela presença desses sintomas ou pelo sinal ultrassonográfico, a presença desses ovários micropolicísticos no ultrassom, que pode chamar a atenção também do ginecologista para ir buscar se a paciente tem os sintomas, né? Então, para caracterizar o que é essa síndrome, a gente tem 3 achados principais, que é a presença no ultrassom dos ovários com esse aspecto micropolicístico, ou seja, um ovário aumentado, com parênquima, né, o que é o tecido ovariano mais volumoso, um ovário que tem várias imagens pequenininhas de folículos na sua periferia, geralmente mais de 20 folículos no total. São mulheres que têm um excesso, né, de folículos, de óvulos ali naquele ovário e que muitas vezes, apesar disso, têm dificuldade de ovular, né, por incrível que pareça. Então, um é o aspecto ultrassonográfico, o outro é a presença de sinais de hiperandrogenismo ou hiperandrogenemia, que é o excesso de androgênios, hormônios masculinos, no corpo da mulher. Isso a gente pode detectar tanto por exames de sangue, quanto também pela presença de sinais como acne, oleosidade, queda de cabelo, né? Então, isso tudo caracteriza um excesso de hormônios androgênicos. E o terceiro ponto, né, dessa tríade de sinais e sintomas é justamente uma questão ligada ao ciclo feminino, né? Uma irregularidade menstrual. A mulher, muitas vezes, ela tem ciclos longos ou ciclos que são irregulares, né? Ou passa, eventualmente, até meses sem menstruar. Isso tem que chamar a atenção também do ginecologista para ir atrás
desse diagnóstico, porque precisa ser feito um tratamento preventivo. É uma síndrome que também tem consequências metabólicas, cardiovasculares, então a gente precisa ficar muito atento nesse assunto. E ela está presente em 10% das mulheres, então ela não é pouco frequente, né? Bastante, muita gente tem. Exatamente. Tem uma idade? A idade, ela é da maior prevalência da SOP em si, da síndrome em si, ou da nossa busca também, né? Porque hoje o que parece e vou dar a palavra para você complementar, as meninas têm menstruado mais cedo do que 20 anos atrás, e a gente engravida mais tarde. Então, se for verdade. deixar, por exemplo, se uma das queixas, ou se a queixa que mais vai trazer situação ruim, né, empecilho, incômodo, for a dificuldade de gestação, essa mulher vai preocupar com isso com 35. Mas às vezes já está sofrendo todo esse tempo, só que tá driblando os sintomas, né? Sim, o diagnóstico ele deve ser feito precocemente. A gente evita diagnosticar num período como a adolescência, por exemplo, porque se confunde muito a presença de ovários multifoliculares, que são ovários ricos em folículos, né, em reserva ovariana, ou seja, um ovário jovem de um adolescente que tem que ter muito folículo mesmo, com o ovário micropolicístico. Então, esse é um critério diagnóstico que a gente tem que tomar muito cuidado, para não diagnosticar falsamente, ou seja, um falso positivo, um diagnóstico falso positivo. Então, idealmente, esse diagnóstico deve ser na vida adulta mesmo, né, por volta dos 20, né, da década entre os 20 e 30 anos, que tem total condição de averiguar o ciclo feminino, verificar se ela tem sintomas de hiperandrogenismo ou questões metabólicas também que estão associadas. A infertilidade, ela é uma consequência, né, dos ovários policísticos, muitas vezes não tratados, ou mulheres que não tiveram uma conscientização da importância de averiguar o lado metabólico, a glicemia, a resistência insulínica, que fazem parte da síndrome também, inclusive do tratamento, né? E que, eventualmente, né, foram diagnosticar mais tardiamente, ou que tem mesmo uma SOP mais resistente, né, mais difícil de tratar. Quando você falou de resistência à insulina, eu estava escrevendo a resistência à insulina aqui. E hoje é um tema muito prevalente a gente falar de sobrepeso, obesidade, sobre essa relação com diabetes mais precoce, né? Então, na verdade, é mesmo sistêmico. Nós não estamos falando só da parte reprodutiva, porque senão realmente o diagnóstico ia ficar mais difícil, porque a gente deixa para engravidar hoje mais tarde. Com consequência séria, né? Então, mesmo que não seja, não, mas eu não tenho um ciclo muito irregular. Não é o sintoma que mais pega para você. Não tem acne ou muitos pelos no corpo, que você falou dessa questão de ter mais hormônio masculino, né? Mas tem resistência à insulina. Então tem que tratar. Exatamente, tem que tratar. O tratamento, quando instituído precocemente, ele vai prevenir uma série de condições, até doenças cardiovasculares, na fase pós-menopausa, né? Risco mesmo de infarto, né? Doenças tromboembólicas, até do próprio diabetes, que é uma doença crônica, né? Com uma série de consequências e pode, inclusive, ajudar na própria fertilidade. Então, justamente essa é a minha especialidade, não posso deixar de falar. O tratamento para infertilidade, ele passa pelo controle metabólico. A primeira linha de escolha é justamente reduzir a glicemia, conscientizar, engajar a paciente, né? Num melhor estilo de vida, dieta mais low carb, com um baixo índice glicêmico, exercícios físicos, porque isso vai ajudar a paciente a perder peso. Uma perda de 10% do peso já pode melhorar as taxas de ovulação, a sua própria fertilidade e sem contar na prevenção das doenças cardiovasculares e até risco de câncer. Porque o excesso de hormônios também femininos, ao longo de toda uma vida, né? E o excesso de estímulo estrogênico para o endométrio, que é a cavidade uterina, pode aumentar risco de câncer de endométrio ou mesmo até risco de câncer de mama, que também é uma doença associada a esses altos níveis estrogênicos. Então, é importante a gente regularizar esse ciclo, seja através dessas estratégias metabólicas, ou seja, através de outras estratégias para paciente perder peso, regularizar o ciclo para que ela sangre, né? Para que não fique um endométrio extremamente espesso, estimulado durante toda uma vida. E aí a gente vai prevenir essa série de consequências que a gente falou. Até
para quando essa mulher não tem ainda um marido e ela vai fazer a coleta dos óvulos. Então, vocês estão preocupados com esse ambiente até quando... não é para já ter uma gestação, até para fazer a coleta, né? Exato. Mulheres que desejam postergar a maternidade, que eventualmente vão fazer um congelamento de óvulos, já é bem comprovado isso na literatura científica que a obesidade, o sobrepeso estão associados a uma redução na qualidade desses óvulos. Então, tratar a SOP não é só estimular a ovulação e coletar esses óvulos. Tudo começa nessa base da fisiopatologia da doença, né? E aí sim, geralmente são mulheres que ovulam bastante, têm uma taxa alta, né, de sucesso no congelamento ou na fertilização, mas a gente tem que olhar para o lado da qualidade desses óvulos, com certeza. Doutora, há uma mudança hoje no paradigma do tratamento? Porque voltar uns 20 anos, mais 25, muitas meninas, adolescentes sem vida sexual tomavam anticoncepcional como remédio e a justificativa da indicação, da prescrição do ginecologista para esse medicamento, para o anticoncepcional, era o tratamento de SOP. Exatamente, você tem toda a razão. Mudou hoje. Mudou radicalmente. Isso, da época que eu me formei, ainda era essa cultura, né? Mas, gradualmente, foi se tendo a consciência, apesar de ser uma doença de causa desconhecida, existem fatores genéticos e existem esses fatores epigenéticos, né? Que são esses do estilo de vida, obesidade, que, eventualmente, a gente não sabe o que veio antes, né? Se foi a obesidade que ajudou o aparecimento da síndrome, se a síndrome levou à obesidade, mas, enfim, uma vez diagnosticado, a gente vai primeiro pensar nesse tratamento metabólico, eventualmente um tratamento hormonal associado, mas que não necessariamente precisa ser pílula, né? Pode ser uma progesterona de segunda fase para que a mulher tenha os ciclos, para que ela sangre. Eventualmente isso vai até ajudar ela a ovular espontaneamente e vai de fato prevenir o endométrio de se espessar, vai fazer com que ela tenha ciclos mais fisiológicos. Então, o tratamento não é só pílula, isso ficou no passado, né? A gente precisa ampliar os horizontes, entender qual é essa fisiopatologia e atuar justamente na origem dela. De alguma maneira, a síndrome dos ovários policísticos está relacionada à endometriose? Sim, porque são doenças que estão relacionadas com esse excesso de estrogênio no corpo, né? Então, esse hiperestrogenismo que está associado à falta de ovulação, na verdade, é um distúrbio do eixo hormonal, que vem lá do hipotálamo, né? Uma glândula que a gente tem dentro do cérebro, que controla a hipófise e que controla o ovário e toda essa dinâmica de ovulação. Então, quando existe um distúrbio desse eixo, a mulher pode ter tanto essas condições de excesso de androgênios, excesso de estrogênios, e a própria endometriose também tem esse componente ali de um certo estímulo estrogênico aumentado na mulher. Assim como eu falei do câncer de endométrio, de mama, que são doenças que também têm esse componente estrogênico forte. O estrogênio é o hormônio feminino principal, né? Então, essas condições podem ficar aumentadas quando tem um desbalanço na proporção dos hormônios. Doutora, então, bom, primeiro, antes de tratar, tem que fazer diagnóstico. Exato. E o adequado é que essa menina, né, que hoje as meninas têm menstruado cada vez mais cedo, tenham esse primeiro contato com o ginecologista, se não antes já da primeira menstruação, para tirar essas dúvidas. Às vezes, eu sou mãe de menino, né, mas eu fico tentando me colocar no lugar, às vezes, de mãe de menina. Como fala? O que a gente tem que falar, né? Usando que palavras? Como é que prepara a menina para a primeira menstruação, para as mudanças no corpo, né? Então, assim, não é só aconteceu, depois eu explico, Sim, né? É verdade. Então, talvez seja importante, até mesmo antes, né? Na mudança tabus, corporal, né? já escolher quem é esse médico, porque é um médico que acompanha. A princípio, a gente sempre pensa em levar no nosso, né? Porque a gente tem, né, tendo um de confiança, que é o mundo ideal, você já leva, mas depois poderia ser até interessante que um colega, né, um outro médico, às vezes da mesma clínica, seguisse para que essa menina, mulher, pudesse ficar à vontade também para tirar as dúvidas e seguisse acompanhamento. Só não dá para a gente não
ter um ginecologista para chamar de nosso, né? É verdade, e fazer consultas regulares, né? Mas é importante isso que você falou, porque nesse público adolescente a gente precisa ter uma linguagem mais leve, tornar esses sintomas, né? Ou saber perguntar as coisas para quebrar um pouco o gelo ali, que são meninas que têm um pouco de medo, tabu. Então a gente precisa não julgar também, né? Abrir um espaço de confiança, um espaço de conversa, acolher essa menina, mostrar que tudo aquilo que ela está passando pode ser fisiológico, até porque o diagnóstico não é feito na adolescência, porque justamente um dos sintomas, que é a irregularidade menstrual, ela acontece isso, né? Fisiologicamente, nos primeiros 2 anos da menstruação da menina, ela vai ter um eixo ainda hipotálamo, hipofisário, ovariano, imaturo, né? Então, a conversa que existe entre esses hormônios, em vários níveis, ela está amadurecendo. O corpo está começando a entender como fazer esse processo da ovulação, a começar a funcionar essa fisiologia, né, adequadamente. Então, nesse momento, o nosso papel é acolher, é informar que é normal ter irregularidade menstrual, que a gente não vai valorizar esse sintoma, que a gente não precisa dar pílula para essa menina, mesmo que ela tenha um perfil ali, um aspecto micropolicístico no ultrassom, porque justamente a gente não tem o poder de dar esse diagnóstico nesse momento. Mas a gente vai acompanhar, a gente vai orientar, a gente vai ensinar ela a monitorizar o seu ciclo, porque pode tudo começar daí, inclusive de outras doenças, né? Por que não falar outras doenças ginecológicas? O sintoma, ele vem da observação do seu ciclo. Então, é importante que a gente se conheça, desde pequenininha. Legal, legal. Elas são cada vez mais jovens, né? É verdade. Então, muito legal fazer todo esse acompanhamento também de cólica, né? Porque eu não sei como é que era... Exato. Quando você começou, tanto da profissão, quanto quando aconteceu com você, da primeira menstruação, mas ouvia-se falar, que vinha da avó, da mãe, é normal ter cólica. Verdade. E hoje, então você pensa, hoje, você fala, não, qualquer pessoa diria, não é normal. Não, tem que faltar o trabalho? Você falta uma semana ao trabalho, não, isso não é normal. Tem que buscar tratamento, alguma coisa está errada. E lá atrás, 25 anos atrás, você tinha que aguentar e não podia reclamar ainda. Era outra conversa, Porque né? não, isso é coisa de mulher, então nem fica falando. Não era assunto em casa, o pai nem sabia, o irmão não tinha essa noção de que era TPM, ou que né, a irmã estava ali naquele momento do mês. Hoje, uma coisa totalmente diferente. Mudou. E hoje, como a gente tem filhos mais tarde, pensar nas mães de menina, quando elas estão menstruando, essa mulher já está ou na menopausa ou próximo de entrar. Verdade. Então, não vive essa fase juntas, né? Que às vezes tá também? Estamos no mesmo período, né? Isso é bem curioso também, né? É verdade. É muito legal você ter tocado nesse ponto, porque culturalmente existe essa herança, né? Que a mulher é normal ter cólica, que a mulher tem que sentir dor. E hoje a gente já sabe que isso também não é uma verdade absoluta, pelo contrário, isso é um mito, né? Que tem que ser quebrado. Cada vez mais os ginecologistas têm que ouvir seus pacientes e dar valor às queixas, né? Eu estava falando até aqui nos bastidores sobre isso, justamente. Quantas mulheres, né, das nossas gerações passaram uma vida inteira sofrendo e tendo cólicas e foram faladas que isso era normal e que hoje, depois de 20 anos ou 15 anos de sintomas ou 10 anos de sintomas, vem diagnosticar uma endometriose, que já poderia ter sido diagnosticada há uma década atrás. O tempo médio de diagnóstico de endometriose é em cerca mínimo de 7 anos. E é duro isso. Isso é triste, né? É sofrimento, é tempo de doença, E né? é tempo de fertilidade também, porque a mulher vai tendo uma progressão, a endometriose é uma doença progressiva, e quando vai ser diagnosticado, muitas vezes ela já tem um prejuízo na anatomia pélvica, um quadro de dor crônica, um quadro de infertilidade, que é muito mais difícil de ser tratado, né? E alguém de outra geração pode dizer assim, mas isso é tudo coisa moderna. Na minha época não tinha nada disso, tanto da síndrome dos ovários policísticos, mesmo da endometriose. Mas é que a vida era tão diferente. É verdade. Né? Tanto dessa coisa de abraçar, sentir dor e se ausentar, seja no colégio ou no trabalho. As mulheres saíam menos para trabalhar também, então você não tinha alguns setores, não tinha que lidar, porque não existia o cenário, né? É verdade. E hoje não. Então, assim, muitas coisas mudaram. E são doenças que existem desde aquela época, né? É que a mulher tinha mais filhos, pensar na endometriose, né? É verdade. Tinha mais filhos. Não surgiu, ela
está sendo mais diagnosticada, agora, né? Exato. Exato. Por várias questões. E é curioso isso, que também o estilo de vida moderno, associado ao sedentarismo, alimentos ultraprocessados, uma dieta menos rica, né, em legumes, verduras, proteínas, mais rica em carboidratos, isso também contribui para o aparecimento dessas doenças. A endometriose e a síndrome dos ovários policísticos também estão relacionadas com esse estilo de vida não saudável dos dias de hoje, né? Por que não dizer? Então, você entrou aqui em algo que eu quero já começar a falar. Está no tratamento, dieta, atividade física e tem também a possibilidade de, além de fazer tudo isso, sempre em conjunto, estou imaginando que uma coisa só, no caso o remédio, não vai resolver sozinho. Então, dieta, atividade física e tem a opção de juntar com isso o medicamento. Exatamente. Que não necessariamente é hormônio. Sim, vai depender um pouco da fase da vida da mulher. Se ela está procurando uma contracepção, eventualmente Perfeito. vai envolver Unir o útil ao agradável. a união com o contraceptivo, Tá. né? Unir o útil ao agradável. Porém, se a mulher está pensando em uma gestação, aí a gente vai evitar o uso de contraceptivos, obviamente, e vai tentar regular o ciclo dela de outras formas, abaixando a resistência insulínica, além da dieta e o exercício. Alguns medicamentos podem ajudar nisso, né? Uma abordagem também multidisciplinar com o nutricionista ou com o endocrinologista, para a gente conseguir mais efetividade nessa perda de peso. E, eventualmente, alguns hormônios específicos, daí sim, para induzir ovulação, para que ela consiga ovular. Então, o primeiro tratamento na linha da fertilidade, por exemplo, é o namoro programado, o coito programado, que é um tratamento que a gente chama de baixa complexidade, porque ela vai ter relação em casa, mas a gente vai usar alguns hormônios que vão ajudar para que essa ovulação aconteça e vai orientar ela exatamente o momento que ela está mais fértil. Então, naquela janela fértil, o casal vai ter relações em casa e a gravidez muitas vezes vai vir daí, né? Então, tudo depende, o tratamento depende da fase da vida da mulher. Ele pode envolver hormônios contraceptivos ou hormônios para ajudar numa possível concepção, mas sempre bem alinhado, com uma conversa aberta, né, com o ginecologista e, eventualmente, procurar um especialista em reprodução se o desejo é engravidar. E, nesse caso, acontecendo a gestação, em nada a SOP vai atrapalhar nisso, porque a dificuldade era só pregressa, era só para conseguir essa gestação, ou não? Na verdade, não. Porque a mulher que tem SOP, ela já tem de base essa resistência insulínica, esse aumento, né? Tá bom. Então, eventualmente, ela pode ter um diabetes gestacional. Então, no pré-natal, é importante fazer esse controle também. Ótimo. Manter uma dieta equilibrada, manter a prática de exercícios, para ter uma gestação saudável e minimizar esses riscos. Hoje é o que mais acontece, a busca pelo tratamento da síndrome dos ovários policísticos para conseguir uma gestação espontânea? Bom, no meu público, sim, né? Porque eu sou especialista em reprodução. A tua especialidade é essa, né? Exato, mas existem mulheres com fases diferentes, né? Eu diria que talvez num primeiro momento, ali no momento do diagnóstico, a busca maior seja pela contracepção, porque a gente está falando em faixas etárias mais jovens, no início da vida reprodutiva, mas certamente na faixa etária dos 30 em diante, vai existir, né, uma busca pelo desejo reprodutivo, e aí é importante esse aconselhamento do que pode ser feito. E aí a pergunta que vale mais de R$1 milhão, com certeza, que é o momento. Qual é o momento do público que te procura, então, já que você tem a especialidade em reprodução humana, e que teu público te busca mais nessa situação, então, para fazer o tratamento e conseguir engravidar? Qual é o momento, então, em que momento você pode, com tranquilidade, lançar mão do tratamento menos complexo? Então, como você falou, do namoro programado, que você tem ali, pode até usar um medicamento, mas o casal namora em casa e vida normal. E do momento que você fala, agora não dá mais para esperar, a gente tem que partir para algo mais complexo. E aí, dentro da escadinha de complexidade também, daria para a gente fazer um programa só falando sobre isso, onde o mais complexo é a FIV, né? A fertilização in vitro. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho, porque hoje tem muito essa coisa de, não, quando precisar eu vou lá e procuro. Aí você procura, você tem 30 anos, é uma história. 35 é outra e 40 mais, né? Fala um pouquinho pra gente. É verdade. Então, a resposta passa pelo que você acabou de falar, pela idade, né? Então, primeiro ponto que a gente vai avaliar a idade da mulher. Com idades mais jovens,
idealmente antes dos 35, a gente tem sempre um prognóstico reprodutivo melhor. Então, a gente pode, nesse cenário, sabendo que são mulheres que têm uma reserva ovariana alta, né, um estoque de óvulos maior do que a média das mulheres na mesma faixa etária, a gente pode lançar mão por esses tratamentos de baixa complexidade, desde que não exista um fator masculino associado. Então, é importante o homem fazer um espermograma, avaliar a parte masculina. A gente, como especialista, já solicita os exames do casal. E também é importante que ela tenha uma patência tubária. O que é isso? Que as tubas uterinas, né, trompas de falópio, como se falava antigamente, estejam pérvias, abertas. Porque não adianta a gente fazer essa mulher que já tem um distúrbio hormonal, usar mais hormônios ou induzir ovulação sem saber se está tudo ok do ponto de vista de rastreamento da infertilidade. Para isso você precisa de um exame, ou de vários. A histerosalpingografia. É um Aquele exame que tem um nome tem uma fama terrível. E tem fama de ser dolorido. Eu nunca fiz, mas eu já conversei com pessoas que tinham mulheres que passaram por esse exame e também tinham muito medo, porque a fama dele é horrorosa, mas que não tiveram nenhum problema, não foi dolorido. Sim, hoje existem técnicas. Parece que melhorou isso, sim, né? Existem técnicas mais modernas. Algumas médicas pioneiras do desenvolvimento dessa técnica estão aqui em São Paulo, onde a gente está. Então, dependendo da cidade, do estado, às vezes é mais difícil encontrar pessoas que estejam habilitadas a fazer esse exame com essa técnica mais moderna, mas o ideal é usar um contraste não iônico, aquecido, né? Não pinçar o colo com a pinça metálica, ou seja, minimizar tudo que pode causar dor, né? Então, trazer esse exame como algo um pouco mais agradável ou mais tolerável, eu diria a palavra. Eu gosto de falar isso porque esse exame tem essa fama tão ruim, né? E a gente, que a mulher está tão acostumada a fazer exame mais invasivo, né? Então, quando o exame já tem uma fama ruim, aí complica para nós, né? É verdade. A gente encara do mesmo jeito. Mas eu posso falar que fiz como paciente de SOP, inclusive, que eu tenho a síndrome, e foi tranquilo. Então, acho que também passa por escolher uma boa equipe, né? E ter orientações e pesquisar, entender melhor. O que chama muito minha atenção, a gente também fala bastante aqui de pré-natal, humanizado, parto humanizado, né? Tudo que traz esse maior conforto para a mãe, para o bebê e, nesse caso, para a mulher fazer esse exame, custa pouco ou nada. Né? Então, de repente, aquecer esse contraste. Uma simples atenção, não explicar para o paciente o que a gente está fazendo, né? Ou ter um cuidado prévio de dar um analgésico alguns minutinhos antes. Faz toda a diferença. É verdade. Então, é possível fazer ser mais confortável, né? Também que a gente, como mulher e paciente, possa ser agente transformador nesse caso, porque eu nunca fiz esse exame, falo de novo, mas se eu fizesse, eu ia falar assim, olha, eu sei que esse exame tem uma fama de doer, você pode me ajudar, por favor, né? Pode me dar uma atenção, me explicar o que vai acontecer, né? Tirar o medo também. Claro, é verdade. Faz parte de aliviar Com essa certeza. dor, né? Às vezes a gente sente mais dor porque está mais aflita, não sabe o que vai acontecer, a gente fica tão vulnerável, né? É verdade. Ainda mais em exames ginecológicos, né? Então, só as mulheres. Aqui é um papo só de meninas. Só a gente sabe do que a gente está falando aqui agora, né? Os meninos jamais saberão. E eles estressam com o exame muito mais tranquilo, né? Quando você fala dos exames masculinos, é fundamental que eles estejam. Se eles não estão lá acompanhando, porque esse é um sonho da gestação, da família, é um sonho do casal, né? Então, que eles possam estar disponíveis para fazer esses exames também, né? Tudo que tiver que fazer, isso alivia a tensão dessa mulher também, que costuma colocar a culpa sobre si. É verdade. Sempre, né? É isso mesmo. Muito legal. Agora, para terminar esse bate-papo, então, eu te convido a voltar, já faço esse convite ao vivo aqui. Obrigada. Volte, queria muito explorar mais tua especialidade da reprodução assistida. Acho que numa próxima oportunidade a gente pode falar que escada de complexidade é essa, nunca é o suficiente falar sobre isso, cada vez mais comum, né? Então, volta para a gente falar sobre... É um prazer. A reprodução assistida. E, para terminar, hoje a gente tem alguma situação, assim, de... para a SOP é melhor interromper a menstruação? Mais de uma década atrás também falava-se muito disso, né? Menstruar ou não? Tem algum impacto? Hoje a gente fala menos disso, porque a gente já entendeu que pode ser uma escolha nossa, mas também dá para ter uma vida tranquila com o ciclo, com o fluxo, né?
Hoje tem algum impeditivo ou algo que seja melhor ou pior para SOP, interrompendo? O que é importante a mulher entender é que não menstruar porque o SOP está descompensado é uma situação ruim. Isso não deve ser encorajado, porque aí ela vai estar naquele nível de estrogênio aumentado, sob aqueles riscos todos que a gente comentou. Outra situação é ela não menstruar porque ela está usando um método contraceptivo contínuo ou um método contraceptivo que cause amenorreia, né, que é essa ausência de menstruação. Aí é uma situação que é diferente e normalmente ela não traz nenhum risco adicional pelo fato da mulher ter o SOP ou não. Né? Mulheres em geral podem escolher métodos que vão bloquear a menstruação, inclusive as mulheres que têm o SOP. Muito legal. Encerro esse bloco te agradecendo muito, doutora. Foi uma surpresa ter você aqui hoje, uma grata surpresa, adorei esse bate-papo. Obrigada, viu? Também voltarei sempre. Volte sempre. Eu vou deixar os contatos lá no Instagram. Anote aí, doutora Ludmila Berquer. Então é assim, ó, @DRA Ludmila Bercaire. É assim que escreve o nome dela. O site www.doutoraludmilaberquer ou Bercaire, que é assim que escreve.com.br. No YouTube, mesma coisa, o nome da doutora Ludmila Berquer. Volte sempre, doutora. Obrigada. Boa tarde, viu? Boa tarde. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. O bate-papo é sobre cirurgia minimamente invasiva para coluna e eu tô te esperando. Até já. Agora a gente dá o pontapé inicial nesse bate-papo, que é maravilhoso também. Cirurgia minimamente invasiva para a coluna. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, o prazer é meu por estar participando aqui do programa, tá? Explicando um pouquinho da nossa rotina, do dia a dia, esclarecendo as dúvidas dos pacientes, do telespectador. Começar de um jeito diferente, porque assim, tudo que é cirurgia minimamente invasiva já cresce o olho do paciente. A gente já adora, é minimamente invasivo. E aí, questões que eu acho importantes, né? A melhora para o paciente em várias situações que a gente pode falar no decorrer desse programa. A recuperação melhor, tem menos morbidade, a gente consegue retomar o trabalho, que é uma grande preocupação nossa, né? Então, assim, mexe menos, resolve o problema. Mas é mais fácil para o médico também, ou na verdade, porque você está ali, e muita gente posta hoje, muitos médicos postam. Então, assim, pensar numa cirurgia aberta, você está vendo o cenário. No minimamente invasivo, você está ali pela câmera, um furinho que você faz ali para resolver. É muito estudo, a curva de aprendizagem não deve ser fácil, né? Exatamente, envolve treinamento, né, sequenciado, participar de congressos, de treinamentos hands-on, que a gente fala, que são treinamentos em modelos... Gosto disso. Em modelos animais, em modelos criados tridimensionalmente, ou até mesmo em cadáveres, né? Isso demanda um treinamento muito prolongado e, assim, se for da dificuldade técnica, realmente, na curva de aprendizado, né, você está ali lidando com uma técnica cirúrgica que não fez parte da sua formação durante a residência médica, né, no treinamento, você acaba tendo um primeiro impacto, né, e vendo uma dificuldade. Por isso que a gente fala de curva de aprendizado. À medida que você vai realizando esses treinamentos e vai colocando em prática a sua cirurgia, você vai vendo a facilidade nela, vai ganhando mais experiência, né, e vai ganhando mais velocidade, agilidade e precisão também. E você depende, para fazer essas cirurgias minimamente invasivas, do equipamento, né? Então, assim, tem a tua mão de obra, Exato. Se você é capaz de fazer aquilo ou não. E aí também tem uma questão que eu acho importante, porque às vezes alguém está procurando médico pela tipo de cirurgia. Sendo que você é muito bom fazendo uma cirurgia que não é a minimamente invasiva, entrega o resultado, né? Então, assim, como... A gente está vivendo essa mudança agora, né? Daqui 10 anos vai ser outra coisa. A gente está vivendo esse momento agora. Preciso operar a coluna? Eu quero operar com minimamente invasivo. Mas primeiro a gente escolhe... O mais importante é essa relação médico-paciente. Exatamente. Né? Como eu falo, hoje a cirurgia minimamente invasiva, ela realmente traz vários benefícios, como você mesmo falou, menor taxa de sangramento, de infecção, menores taxas de complicações, um rápido retorno às atividades laborais, voltar a fazer atividade física, né? Só que quando a gente compara
com as cirurgias abertas, né, tradicionais, o resultado final, né, de tratamento, do sucesso, controle da dor ou cura da dor, são muito semelhantes. E realmente, um cirurgião que está habituado há anos a fazer uma cirurgia aberta e que tem muita experiência e resultados muito bem sucedidos, né, você pode confiar plenamente naquela técnica. É muito diferente. E aí esse cirurgião que às vezes não tem o mínimo treinamento numa técnica minimamente invasiva vai ter um resultado muito pior. E o contrário também, quem tem a especialização em cirurgia minimamente invasiva, às vezes na hora de cirurgiar nos 30 com uma cirurgia maior, mais complexa, né, uma cirurgia aberta, para aquela mesma doença, ele não vai ter tanto know-how como esse cirurgião mais experiente da cirurgia aberta. Muito legal. Agora, pensar no teu dia a dia, qual a cirurgia minimamente invasiva para a coluna que você mais faz hoje? Então, existem duas cirurgias, né, na rotina do neurocirurgião, não só as minhas, mas na maior prática clínica mesmo, cirúrgica. Uma específica para tratamento de dores crônicas na coluna, que vem de doenças como artrose, bico de papagaio, que é o que chamam de risotomia, né? É uma espécie de cauterização por meio de agulhas, que a gente chama de eletrodos, onde a gente cauteriza as terminações nervosas que vão conduzir o impulso da dor para o cérebro. Esses procedimentos eles são minimamente invasivos, como te falei, por meio de pequenas punções e ajudam a combater a dor da principal causa de dor na coluna no mundo, que é a artrose. Essa é uma cirurgia que o paciente vai de alta no mesmo dia, tem uma rápida recuperação e que, em alguns casos, precisa de fazer várias vezes ao longo da vida. E a segunda é de uma doença também muito comum no nosso consultório, que é a de hérnia de disco. E hoje uma das cirurgias que vem ganhando muito espaço para a cirurgia de hérnia de disco, a gente chama de cirurgia endoscópica da coluna. É uma cirurgia minimamente invasiva. Por meio de câmeras, a gente consegue ter acesso ao interior da coluna vertebral, onde a gente vê a medula, o nervo e as estruturas que estão machucando a medula e comprimindo o nervo. Por exemplo, hérnia de disco, ligamentos hipertrofiados, pontinhas de osso que estão ali, vamos falar assim, beliscando, né, o nervo ciático ou a medula e produzindo sintomas de dor no paciente. Então essas são as duas cirurgias que a gente acaba realizando na nossa prática clínica com mais frequência. E tem o que já é cirúrgico, o caso que é cirúrgico e acabou, e tem aquilo que precisa vir na escala do tratamento, do menos complexo até a cirurgia? Exatamente. Quando a gente fala de doenças na coluna, de uma maneira geral, as principais, né, artrose e hérnia de disco, 90 a 95% dos pacientes que sofrem com esses problemas vão morar com tratamento conservador, tratamento clínico, ou seja, sem necessidade nenhuma de cirurgia. Então, um pequeno percentual desses pacientes que, de fato, acaba evoluindo para tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento conservador, a gente vai tentar várias modalidades, fisioterapia, RPG, pilates, hidroginástica, hidroterapia, natação, musculação, todos com o objetivo de fortalecer a musculatura que protege a coluna, que forma um cinturão em volta da região lombar e também na parte do pescoço. Quando a gente tem falência desses tratamentos, ou seja, quando apesar do paciente estar realmente otimizando todas essas terapias e não está tendo resultado, aí sim a gente vai começar a pensar em intervenções um pouco mais complexas. Antes ainda de pensar em cirurgia, a gente pode lançar mão de alguns bloqueios analgésicos, né? São as famosas infiltrações, a gente fala. Por meio de algumas agulhas, a gente injeta medicamentos potentes na coluna, anestésico, corticoide, anti-inflamatório, e também de forma mais moderna, né, em algumas situações específicas, ácido hialurônico e células-tronco, que a gente depois pode falar um pouquinho mais para frente. São procedimentos que visam combater a dor e a inflamação e tentar evitar essa evolução para cirurgia. Agora, tem casos que são mais graves, que vão demandar realmente uma intervenção cirúrgica mais imediata. Pacientes que sofrem com grave compressão da medula ou de um nervo e que está causando uma perda da função daquele nervo, ou seja, uma paralisia do braço, uma paralisia da perna, perda dos reflexos, perda da sensibilidade. Em compressões mais graves ainda pode até paralisar o controle, né, do esfíncter, que controla a bexiga, né, e o cocô. Então, essas situações onde a gente está tendo uma perda dos neurônios de forma progressiva, a gente tem que operar rápido antes que o paciente fique com sequelas. Então, às vezes, a gente não vai ter tempo hábil para promover um tratamento clínico sustentado a mais longo prazo, porque esse tempo que a gente vai perder pode significar o sacrifício desse nervo. Só que às vezes a pessoa já tinha um problema inicial ali e não deu bola, né? Então, esse caso é urgência, emergência, hospital, vai operar ali, não pode escolher nem o médico quase, né? Exato. Precisa correr. Agora, claro, você é cirurgião, né?
E às vezes a pessoa chega, o paciente chega tentando colocar, resolva. Vou te dar um problema, resolve para mim, por favor. Tenho muita dor, mas eu não fiz o tratamento clínico direito. Você me indicou a fisioterapia, eu não fiz. Ou fiz, mas não era a melhor fisioterapia que eu poderia ter buscado. A gente sabe, a gente vive esse momento ainda difícil, né? Chama a fisioterapia, mas não traz o resultado que a fisioterapia traz, porque não é individual, não tem atenção, né? E aí? E eu querer passar essa responsabilidade para você, eu posso, por conta disso, não ter o resultado mais adequado também? Porque aí eu estou colocando tudo para você, eu também não quero ter dor após cirurgia, que a gente sabe que é uma situação que também pode acontecer. Exatamente. E você falou uma coisa que é muito real no nosso consultório, e tem um estudo recente que mostra um dado alarmante que até 50% dos insucessos, até mais de 50% dos insucessos depois de uma cirurgia na coluna são atribuídos à falta de um preparo ou de uma má adesão do paciente no tratamento conservador, tá? Então, quando eu sempre falo isso muito no consultório, eu sou bem direto com meus pacientes. A cirurgia não é o fim do tratamento, é o ápice. Talvez o ponto mais delicado, onde realmente você vai estar numa parte vulnerável, onde vai ter uma pessoa que você desconhece, que vai estar mexendo na sua medula, nos seus nervos, e que existe sim o risco de ter alguma sequela depois da cirurgia, apesar dos riscos serem baixos. Mas se essa pessoa não faz uma reabilitação física pós-operatória adequada, com certeza o sucesso vai ser inferior ao que se ela fizesse respeitando as orientações de fortalecimento muscular, de reabilitação física, promover uma fisioterapia analgésica, uma fisioterapia motora, terapias manuais, usar os medicamentos de forma correta. Então, isso realmente faz o nosso sucesso geral na cirurgia ser menor por conta realmente de uma má adesão de uma parcela significativa dos pacientes. Muito legal. Agora, você falou de células-tronco. Como é que células-tronco podem entrar aqui num tratamento para a coluna? Então, as células-tronco na medicina, elas já existem de aplicação há quase 100 anos, né? E existe um conceito que vem ganhando muito espaço na medicina nos últimos anos, que a gente chama de medicina regenerativa. É o uso de medicações ortobiológicas. O que é isso? São produtos que o nosso próprio organismo é capaz de produzir para você utilizar em algumas áreas que estão lesadas, com o objetivo de você restaurar ou reparar na totalidade ou na sua parcialidade aquele segmento específico. Então, existem vários estudos que estão sendo publicados, mostrando eficácia, outros que ainda não são tão robustos assim, mostrando resultados conflitantes, mas que tem muita coisa para crescer ainda nessa região. Qual é o princípio da célula-tronco? São células que existem no nosso organismo, principalmente em ossos longos, que tem uma alta capacidade de regeneração dos nossos tecidos. Então, quando eu pego essas células e coloco elas numa cartilagem que está gasta por um processo de artrose, em tese elas têm o potencial de se transformar naquele tecido cartilaginoso e regenerar aquele tecido. Então, a gente utiliza muito isso na medicina regenerativa em casos de artrose avançada, no joelho, no quadril, especificamente também na minha área, na coluna, com o objetivo realmente de promover uma reparação, uma restauração, ou, se não possível isso, retardar a evolução para uma doença mais grave, né? Tudo com o objetivo de promover alívio, qualidade de vida para o paciente, junto dessas terapias de reabilitação física, fortalecer a musculatura, os ligamentos e, quem sabe, em muitos casos, evitar a evolução para a famosa, né, para a temida cirurgia. E é curioso, porque existe tanto medo da cirurgia, né? Então, das pessoas se preocuparem muito com os riscos, né? O que pode acontecer ou não. E, ao mesmo tempo, uma parcela querendo, não, quero operar de qualquer jeito. Se vai ter um resultado bom fazendo o que é menos complexo, tem que tentar, tem que ir atrás. Não é o final do tratamento, você falou, né? E existe erroneamente esse pensamento, né? Exatamente. Existe o pensamento de que não, vou lá, o doutor vai operar e vai ter que fazer a fisioterapia depois, que vai ter uma outra finalidade, que você vai precisar ter a disciplina e a constância ali de fazer, né? E o fato de você ter sido submetido a uma cirurgia de coluna quer dizer que você operou um problema na coluna. Perfeito. Se você continuar sendo exposto aos mesmos fatores de risco que te levaram àquela cirurgia, você vai ter novos problemas na coluna. Ou você vai agravar outros probleminhas que não estavam te incomodando na evolução. E aí vai acabar sendo submetido a novos procedimentos cirúrgicos. Então, mudar o estilo de vida, combater os fatores de risco que levam
a um desenvolvimento de uma lesão na coluna, é muito importante. É mais importante do que a própria cirurgia. Muito legal. Esse acompanhamento depois de uma cirurgia minimamente invasiva, como é que você promove? O que você pede para os seus pacientes fazerem depois da cirurgia? Você quer vê-los com que frequência? Perfeito. Normalmente a gente faz um retorno precoce com esses pacientes no consultório, uma revisão entre 1 e 2 semanas da cirurgia, tá? E quando a gente faz esses procedimentos invasivos, lembrar que o paciente normalmente vai de alta no mesmo dia. No dia seguinte, ele tem uma vida, vamos falar assim, o mais próximo do normal possível. Lógico que quando a gente fala de uma cirurgia que tem uma incisão, como uma cirurgia endoscópica, ele vai evitar de fazer esforço físico, subir dessa escada, fazer agachamento, carregar algum peso mais abusivo. A gente costuma liberar para fazer a reabilitação física, e insiste bastante nisso, no período de 1 semana. Então, com 1 semana, o paciente já está fazendo o fortalecimento muscular, que é tão ou mais importante que é a cirurgia. Na técnica endoscópica, por exemplo, com 15 dias, o paciente já consegue voltar a dirigir um carro automático. Ah, que legal! Por exemplo. E se ele realmente trabalha com uma atividade mais administrativa, burocrática, com 2 semaninhas, 10 a 15 dias, já dá para ele voltar a trabalhar. Lógico, se é um trabalhador braçal, que precisa de fazer esforço físico, vai esperar um pouquinho mais. Dependendo da evolução dele, a gente faz isso com uns 30, 45, até 60 dias. Caminhadas leves, já dá para voltar a fazer com 15 dias. Uma caminhada mais pesada, um trotezinho com 30 dias. Musculação a gente libera já com 40 dias, mais ou menos, do procedimento. Sempre é mais complicado quando você coloca alguma estrutura nessa coluna? Do que só retirar uma hérnia? É sempre mais complicado a recuperação quando você coloca? Quando a gente fala de cirurgias de implantes, né? Colocar parafusos, pinos e próteses, que são substitutos de discos, a gente fala realmente de uma recuperação um pouquinho mais prolongada, né? Existe a fase de adaptação desses implantes, sempre existe nessa fase inicial o risco de soltura, de quebra desses implantes. Então, sempre a gente tem uma evolução um pouquinho mais retardada, a gente fala um pouquinho mais de cuidado. Muito legal. Você volta, doutor? Com certeza. Volte, por favor. Adorei esse bate-papo. Sempre leve a gente, né, adquirindo esse conhecimento. É fantástico saber o que fazer, né? Precisar de uma cirurgia minimamente invasiva aí para a coluna, o passo a passo, né? Deixar aqui o Instagram do doutor, @Dr. Guilherme Rossoni, @Dr. Guilherme Rossoni. O site é drguilhermerossoni.com.br e o telefone WhatsApp é 11 934 34 1998. Volte sempre, doutor. Muito obrigado pelo convite, uma honra poder participar e com certeza voltarei outras vezes. Obrigada, vem mais. A gente fica por aqui. Obrigada a você que escolheu começar essa semana juntinho aqui conosco. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.